crentes, bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. E, como de costume, pegue a sua Bíblia, a sua revista, papel e caneta. E não se esqueça da sua oferta, porque a nossa aula começou! E aí, gente, tudo bem com vocês? Por que vocês estão rindo aí nos comentários? Qual é o problema? Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me vendo? Eu tô aqui, uai. Vocês não estão entendendo nada? Como assim? Vocês estudaram a lição. A lição falou que Jesus é a videira e nós somos o ramo. Então eu sou uma planta, certo? Não? Ah, poxa vida, eu queria ser uma planta. Não tô certa? Não. Talvez, né, se alguns de vocês pensaram nisso durante o estudo da aula, vocês erraram. Hoje nós vamos aprender o que Jesus quis dizer quando ele disse que ele é a videira e nós somos os seus ramos. Para isso, feche os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar a Deus pedindo para que Ele ilumine a nossa mente e fale ao nosso coração. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por este dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Pai, por esta aula. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos de te servir, Jesus. Fala conosco através da tua palavra, Pai. É o que nós pedimos e também te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, mais uma lição se inicia e essa é a lição de número 11, que tem por título Jesus é a videira verdadeira. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês na página... Vamos ver quem encontra primeiro. João 15, versículo de 1 a 7. João 15, versículos de 1 a 7. Peraí, dona Planta. Acho que hoje vocês encontraram primeiro que eu. Encontrei. Página 346. E diz o seguinte, João 15, versículo de 1 a 17. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não tiver a videira, assim também vós, se não tiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os que colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dês muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e a vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneça no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Glória a Deus. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vedes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao meu Pai, ele vos conceda. E isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Nossa, gente, quanta coisa
para a gente estudar, quanta coisa que a gente tem para retirar das palavras que Jesus disse para os seus discípulos. Se nós tivéssemos a oportunidade, nós poderíamos ficar aqui durante horas e horas e horas, estudando várias partes destes versículos, porque muita coisa tem Jesus para nos ensinar. Mas, como nós estamos na lição 11, nós temos por objetivo fazer com que eu e você compreendamos a importância da comunhão com Jesus, as implicações dessa comunhão e entender que devemos gerar frutos. Para isso, nós vamos focar em alguns versículos dessa parte da história bíblica, ok? Vamos ver então a introdução da revista que diz o seguinte: você tem algum amigo de confiança? Sim? Escreve aí no comentário. Com quem você compartilha seus maiores segredos? Jesus chamou seus discípulos de amigos. Na mesma noite em que lavou os pés dos seus discípulos, Judas se retirou e foi procurar as autoridades religiosas a fim de entregá-lo ao julgamento. Após sua saída, Jesus iniciou um discurso. Essa era a última conversa que teria com os seus discípulos antes da sua crucificação. Olha, Jesus, ele estava, com os discípulos, tinha acabado de lavar os pés dos discípulos, como nós vimos na aula anterior. Nós aprendemos muita coisa sobre a humildade de Jesus. E agora ele está querendo ensinar algo muito importante para os seus discípulos. Porque pensa comigo. Uma vez, Jesus, fez analogia concernente à água. Outra vez, sobre o pão. Depois, ele falou sobre a ovelha. E agora ele está falando de videira, de uma árvore que dá uva. O que será que o que Jesus falou gerou na vida dos discípulos? Qual foi o impacto do que o que ele falou gerou para a vida deles? E é isso que nós vamos compreender. Mais uma vez, Jesus estava usando analogias. Por que Jesus fazia isso, Tainara? Ele fazia isso para transmitir verdades eternas através de coisas que os discípulos conheciam. Então, imediatamente, quando Jesus falou sobre a videira, os discípulos, já entenderam na hora. Porque antigamente não era como hoje. O povo de Israel, eles tinham um contato muito profundo com a videira. Desde Noé, que cultivou, o fruto da vide, consumiu o produto da uva, o vinho. Salomão teve videiras. Na época de Salomão, na verdade, muitas pessoas em Israel tinham videiras dentro das próprias casas. Então, era algo muito comum da cultura judaica o consumir o produto da videira. Mas eu sei, pelo menos eu só vi de verdade, ver com os meus próprios olhos, uma videira 2 vezes na minha vida. Então, eu imagino que vocês também não tenham visto. Então, editor, coloca aqui uma foto de uma videira pra gente, por favor. Deixem os pré-adolescentes analisar por alguns segundinhos o que é uma videira. Dá para ficar mais claro agora? Sim? Ok. Então, agora pode vir uma dúvida. Ok, Tainara, eu já sei o que é uma videira, mas então, o que Jesus queria ensinar com aquela videira? Vamos então para o primeiro ponto da lição, que diz assim, continuem unidos comigo. Foi o primeiro ensinamento de Jesus. Leamos a revista. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Como de costume, Jesus fez uma alegoria utilizando algo comum da cultura judaica, a videira. O suco e o vinho natural eram bebidas muito comuns entre os judeus. Plantar uvas era costume antigo. Noé foi o primeiro. A Bíblia também registra que nos tempos do rei Salomão, o povo de Israel já praticava o cultivo. A videira também é citada por salmista e pelos profetas. A plantação de uvas era colocada numa encosta onde houvesse uma boa drenagem e onde as uvas pudessem receber calor e sol. Geralmente, uma cerca de espinho era colocada no alto do muro a fim de evitar a entrada de quaisquer animais que pudessem danificar a plantação. As mudas eram plantadas a cerca de 3 metros entre si, para dar espaço para os ramos que viriam a crescer.
Quando Jesus afirmou, eu sou a videira e vocês são os ramos, os discípulos já tinham em mente a imagem dessa planta. Eles a conheciam bem, mas o que será que Jesus estava querendo ensinar? Jesus já começa, ele introduz dizendo, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos e o meu pai é o lavrador. Ele estava introduzindo para os discípulos mais uma verdade eterna, mais um ensinamento celestial. E mais para frente ele vai dizer, né, olha, vocês não são apenas servos, vocês são meus amigos, porque eu estou ensinando para vocês tudo que o meu pai quer que eu ensine. Eu estou transmitindo verdades para vocês muito especiais. E como que eu e você somos abençoados nesse momento? Por podermos receber essa mesma mensagem. Essa mesma mensagem que Jesus deu para os discípulos, ele dá a mim, a você também. Nessa manhã, na aula passada, nós vimos a importância de ser servo. E agora nós estamos vendo a importância de ser amigo, de ter intimidade em comunhão com Jesus. Mas por que essa comunhão e a videira e uma planta? Primeira coisa que Jesus queria ensinar, a firmeza da fé. A partir daquele momento, vocês precisam ter em mente que, após essa reunião que eles estavam, Jesus ele iria para o monte orar com os discípulos e lá ele seria preso, depois ele seria crucificado. Então esses são os últimos ensinamentos que Jesus estava transmitindo para os discípulos. Então a primeira coisa que ele estava ensinando, vocês precisam ter firmeza na fé. Os dias vão ficar difíceis. Às vezes eu e você não conseguimos compreender com tamanha clareza, porque nós temos a Bíblia para nós lermos, nós temos acesso a um culto, nós podemos orar. E a partir daquele momento, os discípulos seriam muitos perseguidos, como Jesus foi. Todos eles, os apóstolos, eles morreram e João, ele foi preso na ilha de Patmos. Então, todos eles foram muito perseguidos. Então, eles precisavam ter firmeza na fé. Eles precisavam acreditar veementemente naquilo que o Senhor Jesus ele estava ensinando para eles. Não apenas porque eles estavam junto de Jesus, porque agora eles não estariam mais. Agora, Jesus enviaria para eles o Espírito Santo, mas eles precisariam continuar a caminhada e espalhar para mais outras pessoas. Então, eles precisavam ser firmes. A segunda coisa que Jesus queria ensinar para eles é a dependência que eles precisariam ter em Jesus. Lê comigo o segundo tópico do primeiro tópico da sua lição. A videira é formada por uma só raiz e muitos ramos. A raiz não pode ser vista, mas ela é quem distribui a seiva e garante o transporte de água e nutrientes. A raiz é indispensável para o florescimento da videira. Por isso, estar ligado a Jesus é indispensável, tanto para ter a vida eterna e o perdão de Deus, como para poder florescer em seu reino. Jesus foi enfático dizendo, sem mim, vocês não podem fazer nada. Olha, a videira, ela é uma planta que ela começa aqui, só que aí as pessoas colocam vários varais para que os seus ramos vá se espalhando, ok? Mas, se você for procurar onde que está a raiz dessa videira, ela é enorme. Você vai lá e encontra lá, ó, em um lugar só. E qualquer fruto da videira, ele depende da raiz. Porque é a raiz que vai enviar o nutriente, é a raiz que vai enviar tudo que o fruto precisa. Não tem como ter um fruto longe, né, da raiz, longe dos ramos que ficam ligados à raiz. Jesus estava dizendo para eles, ó, vocês são os ramos da videira, mas eu sou a única raiz. Apesar dela ser grande, dela ter vários frutos, só tem uma raiz. E essa raiz sou eu. O que Jesus estava querendo ensinar ali era uma dependência dele. Eu e você, caro pré-adolescente, somos em muitos, mas nós somos em muitos em Cristo Jesus, não em outro. Não em outra pessoa ou em outra religião. Apenas em Cristo Jesus há salvação. Apenas em Cristo Jesus há segurança. Apenas em Cristo Jesus há perdão de pecados. Podemos ser quanto Ele quiser,
mais e mais pessoas vão aceitar Jesus, podemos fazer boas obras, podemos dar maravilhosos frutos, mas o que nos motiva, o que nos orienta, o que nos guia é o Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é a raiz. E fora dele, não tem como uma pessoa dar bons frutos. A terceira coisa que Jesus queria ensinar é a dependência dos outros. Leia na revista de vocês. Os ramos da videira crescem se entrelaçando. Um ramo isolado jamais geraria fruto. A imagem da videira também ensina que a dependência mútua entre os discípulos e a conexão entre eles era indispensável para o crescimento. Gente, imagina, se a videira ela sobe aqui e ela tem os varais, ok? Para que ela vá crescendo, né? Crescendo. Só que se um raminho só quiser crescer, sem nenhum outro, ele não consegue. Ele não tem sustentação. Ele precisa de todos os outros, que eles ficam bem juntinhos, um abraçadinho com o outro assim, ó, para que ele vá mais longe, e fique cada vez maior. Era isso que Jesus queria ensinar para eles também. Olha, vocês precisam uns dos outros. Vocês não podem, vocês não conseguem ficar sozinhos. Pré-adolescente, não existe pré-adolescente isolado. Você sozinho não vai conseguir crescer, você sozinho não vai conseguir se fortalecer. Você precisa de Jesus, você precisa estar na raiz e você precisa da comunhão com outros pré-adolescentes da sua igreja, com outros pré-adolescentes que te ajudem, que te motivem, que orem com você, para que você possa confessar os seus pecados. Você precisa de um pastor, você precisa de um líder, você precisa de pessoas. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas que amam a Deus. E sem esse relacionamento, não seria possível os discípulos alcançarem muitas outras pessoas após a morte de Jesus. Então, eles dependiam uns dos outros. Hoje em dia, cabe pontuar também, que muitas pessoas, elas dizem bem assim, ó, eu sou a igreja, eu cultuo na minha casa, eu e Deus, eu sou o templo, eu sou a igreja, e elas querem cultuar sozinhas, o que não é um princípio bíblico. Na Escritura, isso não é uma verdade. O que Jesus está ensinando durante vários e vários capítulos dessa lição. E aqui, mais uma vez, que nós precisamos estar unidos. Nós precisamos amar. Muitas pessoas estão na igreja, mas elas estão com os corações distantes umas das outras pessoas. Isso não deve ser uma realidade na sua classe pré-adolescente. Tem alguém que você gosta mais, gosta menos, que você não conversa? Você precisa se relacionar com essa pessoa também. E entender, não existe igreja sozinha, igreja separada. Igreja é um corpo, são as pessoas reunidas no corpo de Cristo. Quarta coisa que Jesus estava querendo ensinar, dizendo que nós somos uma planta, ramos da videira, é que nós precisamos depender de Deus. Leia comigo a revista de vocês. O lavrador é responsável por cuidar e proteger a vinha. São os cuidados do lavrador que garante os frutos. Ele também tem poder para podar e cortar os ramos. O plantador tem autoridade para avaliar a qualidade da vinha. Ele a examina, esperando colher bons frutos. Jesus destaca: o meu pai é o lavrador. Somente debaixo do cuidado e da autoridade do pai é que eles poderiam gerar frutos. Ele também há uma expectativa de Deus quanto a isso. Olha aqui para essa planta, por favor, por um minuto. Claro que não é uma videira, né? Mas eu trouxe para que a gente venha entender um pouco melhor essa parte da revista. Aqui, há raízes que fazem com que essa planta ela receba toda a energia que ela precisa, né? Vem a luz, bate aqui, aí acontece a fotossíntese, vai para a raiz, joga água aqui, sobe, desce oxigênio, acontece uma série de coisas aqui. E para que essa planta ela venha a ter vida, ela precisa estar ligada à raiz dela. Porque se eu tirar
uma folha, né, da minha planta e deixar aqui, mesmo que esteja no mesmo vaso, ele vai morrer. Ele não vai continuar com vida como esses daqui. Ele vai morrer facilmente. E eu, como dona dessa planta, como lavradora dessa planta, responsável por essa planta, eu tenho o poder de vir aqui e falar assim, ó, minha planta precisa de água, então vou jogar água na minha planta. Nossa, minha planta está precisando de mais luz, eu vou colocar ela no sol. Olha, essas folhas aqui, ó, não estão legais, eu preciso tirar elas, porque senão a minha planta vai ficar muito feia. E, ó, precisa crescer mais folhas, precisa crescer, fazer com que ela cresça mais. Então, eu vou podar a minha planta, eu vou cuidar da minha planta. Então, a planta, ela precisa estar na raiz, mas ela precisa de um cuidador. Deus, Ele é o nosso lavrador, Ele é o nosso cuidador. Ele olha para a igreja, Ele olha para os ramos, né? Então, Ele fala, olha, esse ramo, ele precisa disso. Esse ramo, ele precisa desse cuidado. Esse ramo aqui, ó, não está gerando fruto. Ele vai ter que ser cortado. E, ó, essa precisa de uma poda, às vezes vai passar por uma dificuldade. Aí sim vai crescer. Entende? Não é a primeira vez que Deus ele é dito como o lavrador. Lá em Isaías 5, 1-7, Deus também, ele é chamado de lavrador. Nesse texto, o profeta ele faz uma alusão ao relacionamento entre Deus e o povo de Israel, através da comparação com a plantação de uma videira. Lá em Isaías, fala que, né, o Senhor Deus plantou uma vinha, que ela era bonita, que ele cuidava dela, mas essa vinha não deu valor, então Deus teve que acabar com aquela vinha. E lá em Jeremias 2:21 também, em uma palavra profética e de confronto, o próprio Deus afirma a Israel, eu mesmo te plantei como vide excelente. Foi o Senhor Deus quem chamou a Israel, foi o Senhor Deus quem guiou a Israel. E eles estavam virando as costas para Deus. E aqui Jesus também diz, ó, Deus é o lavrador, Ele que está cuidando de mim e de você, mas é Ele que poda também, Ele que vai lá e vai tirar, vai ver quem está dando mau fruto, quem não está impedindo que essa planta cresça e vai cortar. Então, nós precisamos ter a completa certeza que nós dependemos do cuidado de Deus. Dependemos da poda do Senhor. E a poda dele é muito boa. É a melhor que existe. Porque às vezes eu e você estamos passando por momentos difíceis e nós não entendemos. E essa pode ser uma poda do Senhor. Para que eu e você venhamos crescer em muitas e muitas áreas da nossa vida, em que se a gente não passasse por aquela certa dificuldade, nós nunca conseguiríamos crescer. Bem? E essa foi as 4 coisas que Jesus quis ensinar nesse primeiro tópico. Comparando, né, os discípulos com ramos da videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos e o meu pai é o lavrador. Vocês precisam estar firmes junto comigo, porque eu sou a raiz, é eu que vou sustentar você, é eu que vou fazer todas as coisas. É por isso que nós damos glória a Deus, pré-adolescentes, em todos os momentos. Às vezes nós fazemos um louvor da igreja e alguém fala, nossa, que louvor legal, a gente fala, graças a Deus. Aí a pessoa pode pensar, não, mas Deus nem estava ali tocando com vocês, né? Vocês podem imaginar assim, mas a gente só fez porque Ele nos motivou a fazer, nós só fazemos porque Ele nos permitiu fazer e nós fazemos para Ele. Então Ele merece toda a honra e toda a glória. E é assim em todas as áreas da nossa vida. Tudo que nós fazemos é por Ele, para Ele e para a glória dEle. Amém. Aleluia. Então eu e você não somos plantas, tipo assim, né? No sentido literal da palavra, eu sou uma planta. Não, mas nós precisamos nos comparar. Ser como os ramos da videira. Ser como os ramos que estão ligados ao Senhor Jesus. Ser cuidado pelo Senhor Deus, porque Ele é um lavrador perfeito. Ele é o jardineiro mais maravilhoso que existe em toda a face da terra. E essa videira também tem uma parte, né, que é produzir a uva, né, que você não falou ainda.
Vamos descobrir no próximo tópico. Para quê nós precisamos dar frutos? E para que venhamos dar frutos, precisamos de... Próximo tópico, comunhão e obediência. A revista de vocês diz assim: a conexão dos ramos da videira com a raiz e entre si, bem como a sujeição da planta ao tratamento do lavrador, ilustram bem a condição dos discípulos. Por quê? Primeiro, a conexão com Cristo implica em sujeição completa ao Pai. Todo ramo da videira que está ligado à raiz automaticamente está sujeito ao tratamento do lavrador, que avalia a sua vinha. Segundo, o padrão da comunhão com Deus é condicionado à obediência a Ele. A intimidade com Jesus cresce na mesma medida que seus discípulos seguem a sua palavra. Terceiro, os resultados da comunhão e da obediência são alegria, respostas de oração e frutificação. A sujeição a Jesus e aos seus ensinamentos não é sacrificante, ao contrário, ela gera alegria plena. Bom, nesse próximo tópico, nós vamos entender que, para que nós venhamos dar frutos, para que nós venhamos ser ramos frutíferos dessa videira, nós precisamos ter comunhão com Jesus e com os outros ramos, com os nossos irmãos. Tia, Tainara, como que eu posso ter comunhão? Isso nós já estudamos uma aula bem, se eu não me engano, foi a primeira aula da EBD Online, que eu falei sobre a leitura e sobre a oração. Nós precisamos orar para desenvolvermos um relacionamento com Deus. Precisamos ler a palavra para que possamos ouvir a voz de Deus, para que venhamos entender os ensinamentos do Senhor. E assim nós seremos obedientes à sua voz. Porque não basta eu simplesmente pegar a Bíblia lá, Efésios 5, ser depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como também Cristo nos amou, se entregou assim, tá bom. Não adianta só ler e falar, eu li, por que eu não tenho relacionamento com Deus? Porque você precisa obedecer. E assim, com obediência, com leitura, com oração, com amor, você vai crescer em comunhão e intimidade com o Senhor Jesus. E não apenas comunhão com o Senhor Jesus vai gerar frutos. Por quê? Quem tem comunhão com o Senhor Jesus tem comunhão com os seus irmãos. E esta é uma verdade bíblica. E eu quero ensinar isso para vocês da seguinte forma. O corpo humano. Se ele fosse só mão, ele não seria um corpo, seria uma mão. Mas para que seja um corpo completo, um corpo que pode fazer tudo o que quiser, ele precisa estar ligado, todos os seus membros ligados, ok? Um edifício bem grande precisa de uma coluna só? Um tijolo só? Não. Tijolo, cimento, areia, ferro e mais várias outras coisas que tem na fundação, na construção, alvenaria, muitas outras coisas. Porque só com areia não ia se tornar um grande prédio, ok? Então tá bom. Os galhos de uma oliveira só têm vida se estiverem ligados a ela. Se eu tirar aqui, deixou de ter vida, porque eu tirei da videira. Então, para que ele tenha vida, ele precisa estar ligado. Isso mostra dependência mútua uns dos outros. Por quê? A folha, ela precisa estar ligada à árvore. A mão precisa estar ligada ao corpo. O edifício, para que seja grande, precisa ter os seus componentes ligados. Eu e você precisamos ter comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. Não existe comunhão com Deus se eu não tenho comunhão direta com os meus irmãos. Em 1 João 4,20 diz que o discípulo amado afirma categoricamente que quem diz que ama a Deus, mas odeia o próximo, é um mentiroso. Não tem como amar a Deus e odiar o meu próximo. Em Tiago 2:16, 18, a Bíblia desafia a todos que têm fé em Deus a exercerem amor e cuidado com o próximo. E o próprio Jesus afirmou que os seus discípulos seriam conhecidos pelo mundo quando praticassem o amor uns pelos outros. João 13:35. Fica claro que a qualidade do nosso relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, vai ser refletido com o seu relacionamento com as outras pessoas. A forma com que nós nos relacionamos com Deus reflete a forma
que nós estamos nos relacionando com os nossos irmãos. Não tem como eu orar 24 horas por dia, ler a Bíblia muitas vezes e tratar o meu irmão mal, de forma ríspida. Também não tem como eu tratar as pessoas de forma ruim, grosseira, mentirosa e depois querer falar que tem um relacionamento com Deus, porque essas coisas, elas andam junto. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Como lidam? Como está o seu relacionamento com seus pais, com seus amigos, com seus familiares? O seu relacionamento com eles, com seu irmão aí na sua casa, diz muito sobre como está o seu relacionamento com o Senhor Deus. E o último tópico diz assim, o verdadeiro discípulo produz frutos. As videiras eram plantadas com um propósito. Prestem atenção. Videira é plantada com um propósito, da uva, gerar fruto. A vindima, colheita das uvas, ocorria entre julho e setembro. Geralmente envolvia toda a aldeia ou fazenda. Todo mundo era impactado pela colheita. Esse trabalho era feito em meio a cânticos e celebrações. As uvas poderiam ser comidas ou espremidas no lagar. O fruto da videira era muito esperado pelos agricultores. De igual modo, existem alguns frutos que Deus espera encontrar na vida de todos os que seguem a Jesus. Existe um fruto em mim e em você que Deus espera encontrar. Existe um fruto. E quais são esses frutos que Deus espera? Os frutos do Espírito Santo. Amor, gozo, paz, longanimidade, fé, bondade, temperança, mansidão, amor ao próximo. E o que ele nos pediu? Fazer novos discípulos. Por quê? Porque o verdadeiro discípulo, ele obedece. O verdadeiro discípulo, ele gera frutos. Ele faz a vontade do Pai, como Jesus fez. Jesus, ele nos pediu, vocês precisam ir ao mundo, vocês precisam pregar o evangelho a toda criatura. Anuncia para as pessoas que Jesus é a videira. Anuncia que elas precisam exclusivamente dele e longe dele não tem como dar frutos. É por isso que as pessoas que estão no mundo, elas vivem nos decepcionando, elas vivem tomando atitudes erradas. Não tem como tomar boas atitudes se o que nos motiva não for o Senhor. Tudo que nós fazemos de bom provém de Deus. Que Deus possa achar em mim e em você, pré-adolescente, adulto, criança, qualquer um que estiver me ouvindo, os frutos que Ele espera. O fruto do Espírito, o amor e o desejo, o anseio de levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Amém? Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. A minha oração é para que você seja esse pré-adolescente, para que você seja esse adulto, essa criança que vai corresponder às expectativas de Deus, que vai gerar os frutos que Ele anseia que eu e você tenhamos. Amém? Agora eu vou dar uma oportunidade para que você esteja fazendo uma oferta nessa manhã, para contribuir com essa obra. Tem muitas coisas aqui que tem um custo alto para que chegue até você essa mensagem. Então, seja um contribuinte dessa obra. Aqui estão os dados bancários da igreja, aqui está o PicPay. Fique à vontade, você não precisa ficar constrangido. Essa é uma prática da nossa igreja, amém? Eu vou dar um tempinho para que você o faça. Se por um acaso você não tem dados bancários, não tem PicPay, você pode estar guardando essa oferta e trazer mais à noite no culto. Você pode trazer no culto de quarta-feira, acompanhar conosco as exposições da igreja. Compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta muito, com alguém que você queira que escute essa mensagem, para que essa mensagem alcance mais e mais pessoas. Curta esse vídeo, comenta para que o YouTube entenda que é uma mensagem relevante, para que alcance mais e mais pessoas. Amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por este dia, pelas ofertas e pela sua vida também. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Nós não somos merecedores
desse grande amor que o Senhor nos tem concedido, Senhor Jesus. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Pai, abençoa cada um que contribuiu aqui nesta manhã. O Senhor é um Deus que recompensa de forma graciosa, Pai. Então eu peço que o Senhor venha estar recompensando os seus filhos e abençoando cada um que escutou esta mensagem nesta manhã. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.